Ela entrou na sala como se estivesse indo a um trabalho. Câmera pendurada no ombro, cadarços ainda com poeira de rua, pulseira de contas que fazia chiado leve a cada passo. Ele a olhou como se tivesse sido interrompido num ritual. Elegante, impassível, com as mãos sobre uma pilha de documentos que cheiravam a tinta nova e decisões que mudavam destinos. A luz do lustre recortava o contorno do rosto dele. E por um instante Qingmei pensou que aquela sala estava feita de superfícies lisas demais para refletir a verdade. O banquete era uma formalidade multiplicada por olhares calculadores. Flores brancas, guardanapos dobrados com precisão militar, sussurros de conselheiros e primos observando cada gesto como se estivessem estudando um mapa. Na cabeça de Qingmei, tudo aquilo soava distante. O som abafado das conversas era como o ruído de um filme que ela já tinha visto antes, com cenas substituídas, mas a mesma música de pressão no fundo. Ela sabia como posar, sabia sorrir, sabia inclusive converter a curiosidade em enquadramento perfeito. Fotografar sempre fora seu modo de recortar o mundo, para caber dentro de uma moldura segura. Casamento arranjado não estava nos seus planos, mas quando o pai sugeriu a aliança com a família Zhou, havia mais do que interesse social. Havia tectônica de reputações, males a prevenir, e um contrato com 3 cláusulas que, colocadas em voz alta, soavam como grades. Zhou Xinan leu as 3 condições enquanto a sala se encolhia ao redor delas, a voz dele equilibrada como se dissesse um calendário. A primeira, Qingmei manteria sua carreira de fotógrafa, mas não poderia assumir papéis públicos que a colocassem como representante da Zhou Group, ou que envolvessem a promoção de interesses contrários à família Zhou. A segunda, fidelidade. Não apenas o termo legal que todos conheciam, mas uma cláusula que incluía transparência de relacionamentos íntimos e um mecanismo de resolução caso questões de compromisso emocional surgissem. A terceira, questão de herança e posição. Qingmei aceitava que, por um período probatório, suas decisões não influenciariam a sucessão, nem lhe dariam direitos sobre ativos estratégicos da família Zhou, salvo se fosse comprovada a sua parceria efetiva, após anos de convivência mútua e consentida. Qingmei ouviu tudo com os olhos baixos, as mãos entrelaçadas num gesto que a lembrava das noites em que trancava a porta do estúdio e olhava uma fotografia antiga da mãe. Era uma imagem amarelada. Uma mulher de sorriso mole, cabelo preso por uma fita, num banco de parque. A foto havia permanecido intacta no telefone que ela nunca apagou. A mãe tinha sido, nos relatos que Qingmei preferia não repetir em voz alta, alguém cuja saúde mental declinara ao ponto do gesto final. Uma tragédia que percorreu a família Bai como uma sombra que não se explica por inteiro. Não era só medo da exposição social, era medo de herdar um ciclo invisível. E se meu coração se desmontar do jeito que o dela se desmontou, ela pensou. Não era apenas a ideia de perder a estabilidade. Era o terror de se tornar a tradução viva de uma história que já tinha um fim doloroso. Zhou Xinan era a presença que tinha aprendido a se tornar silêncio. Crescido em salas de reunião e jantares protocolares, ele entendia emoções como se fossem cifras, quantificáveis, administráveis, passíveis de análise. Havia uma razão para o seu autocontrole, uma defesa construída para não repetir erros de confiança que custaram fortunas e reputações à família. Entretanto, havia também algo mais, um músculo da alma que desde sempre foi pouco exercitado: a afeição espontânea. Nos primeiros minutos da conversa formal, seus comentários eram precisos, quase cirúrgicos. Mas em um momento de distração, quando os olhos dele passaram por Qingmei, com uma atenção desnecessária para quem estava assentindo a um contrato, ela captou uma faísca de vigilância. Não apenas dever, algo que poderia com o tempo tornar-se possessão. Você pode recusar, disse a avó de Qingmei, com a voz enrugada, mais dura que seda. Não é um castigo que se impõe, é um risco calculado. Mas lembre-se do que significa ser a filha mais velha numa família que vive de honra. Qingmei engoliu a observação como quem segura um gosto amargo na boca. Havia liberdade e havia segurança, e o contrato colocava esses 2 termos em um delicado compasso de espera. Ela viu no olhar do pai aquela mistura de orgulho e medo. O medo de que qualquer escolha sua pudesse desencadear um rumor, um prejuízo, uma rachadura na imagem construída a ferro e fogo pela família Bai. Havia pessoas na mesa que a olhavam com afeto falso, ou com curiosidade assodada. Vandy, sua amiga de longa data, estava entre os convidados.
Vandy segurava uma taça de vinho, rindo com facilidade, e piscou para Qing Mei num gesto que queria reafirmar. Isso é negociável. Você escolhe. Mas Qing Mei não se sentia no controle. Ela estava emoldurada, e toda a sua habilidade de enquadrar imagens parecia inútil diante do fato de que agora alguém queria enquadrar a sua vida inteira. O primeiro bloco daquela noite foi curto e certeiro. Apresentação das partes, leitura das condições. Um aperto de mão seco entre Zhou Xinan e Qing Mei, que, para ela, teve a textura do primeiro clique de uma câmera disparando sem autorização. O barulho das conversas retomou, e por entre o tilintar dos talheres, um pequeno incidente aconteceu que ninguém ali considerou sério. O casaco de Qing Mei, descartado num cabide improvisado, foi puxado pela manga por uma criança curiosa que arrancou um dos botões. Julie, uma prima irritadiça, deu um sorriso condescendente. Era um arranhão aparentemente banal, mas para Qing Mei, o abrigo molhado de uma história pessoal se lembrava no conforto arrancado de seus ombros. Cada gesto, por menor, recalibrava a sensação de segurança. No corredor onde os convidados já se dispersavam em sussurros e passos contidos, Zhou aproximou-se de Qing Mei, com a solenidade de quem tem mapas para dar a outrem. Ele estendeu um papel. Não que fosse necessário naquele momento, mas havia formalidade, e em sua formalidade, uma promessa de que tudo aquilo acontecia sob regras que ele controlaria. Qing Mei aceitou o papel com dedos frios. Era o contrato. Ali, a letra fina parecia maior do que as palavras. Ela ouviu a própria respiração, o som de uma câmera num estúdio distante, e pensou na mãe, em lembranças de dias simples que agora eram substituídas por termos legais e cláusulas que pesavam como correntes invisíveis. Não é que ela quisesse ser tomada por ninguém. Qing Mei aceitava, naquele instante, uma união que lhe pareceria mais tarde uma armadilha. Mas havia lógica por trás da sua decisão. Proteção do nome, do trabalho, do futuro. Se eu quiser, posso partir, ficou pensando. Mas partindo, corro o risco de que a sombra da minha mãe me siga por ruas inteiras, até eu não saber quem sou. Quando as luzes sobem e a tranquilidade artificial do salão começa a ceder, Qing Mei pensa em uma última coisa. Uma foto que ela nunca havia mostrado para ninguém, exceto numa gaveta trancada do estúdio. Era a imagem de um par de sandálias ao lado de um caminho de terra molhada. Talvez o símbolo mais frágil de que uma pessoa deixou algo para trás. Ela conserva essa foto no bolso do casaco por reflexo, e agora, com a memória do botão arrancado e do contrato na mão, aquela foto pesa como um segredo. Se você gosta de histórias em que um casamento arranjado se transforma, aos poucos, em algo mais profundo, inscreva-se e acompanhe cada capítulo dessa jornada. Depois da formalidade, os dias que se seguiram tomaram o ritmo de uma rotina ensaiada. Qing Mei mudou-se para a casa que ficava do outro lado do rio. Um apartamento com janelas amplas e vista para um jardim que ela logo perceberia ser cuidadosamente aparado. A casa refletia a família Zhou. Tudo limpo, sem marcas de uso que não fossem permitidas por mãos treinadas. Havia, no primeiro dia, uma caixa com presentes protocolares, livros de etiqueta, um estojo de chá de porcelana, um álbum em branco. Zhu deixou o álbum sobre a mesa da sala, com a frieza de quem deixa uma peça de mobília no lugar certo. Não falou muito. Acordos e horários foram estabelecidos como se tratassem de um escritório. O ritual matinal era previsível. Café medido, janelas abertas numa ordem específica e reuniões em sequência. Se havia romance naquele apartamento, era um romance mediado por e-mails e pela agenda do celular. Qing Mei, por sua vez, levou seu estúdio para o novo endereço. Não era que ela quisesse perturbar o contrato. Era que fotografar era respirar. O estúdio, improvisado numa sala de serviço que ninguém mais usava, virou um refúgio. As paredes foram cobertas com imagens que lembravam liberdade. Savanas, mercados cheios de cores, povos em tons de um mundo que ela conhecera em viagens. Em cada fotografia havia a tentativa de recuperar algo perdido. Uma luz, um sorriso, um instante que não se desfizesse. As cenas domésticas, no começo, eram pontuadas por desajeito. Zhou não sabia como pedir para que alguém lavasse a louça sem que parecesse um comando de negócios. Qing Mei não sabia como deixar de lado a vontade de responder com ironia quando ele dizia algo frio. Um dia, ao deixar um par de chinelos à entrada, quebrou o primeiro protocolo. Os chinelos foram trocados por sapatos perfeitamente alinhados.
Ela riu daquilo como se fosse uma anedota doméstica. Ele observou em silêncio, como um CEO avaliando um processo que precisava ser corrigido. Houve, também, pequenas tentativas de aproximação que soavam como ensaios. Às vezes Joe deixava um bilhete com horários para a manutenção do carro. Outras vezes, inexplicavelmente, encontrava um café preferido esperando por ela, pago por uma conta que King Mei sabia como ninguém seria fácil de rastrear. Esses gestos eram mínimos, mas em sua mínima grandeza, sugeriam algo. Não era afeto desenfreado, era vigilância convertida em cuidado. King Mei notava, porém, aquilo sem se entregar. Havia um temor que a orientava, o medo de que a proteção virasse prisão. O primeiro teste real da relação veio por fora. Um boato começou a circular. Uma história vaga de que Joe teria sido visto com outra mulher numa festa de negócios. Era uma notícia que chegou como qualquer outra fofoca em grandes casas, nas mãos de alguém que recebe prazer em murmurar. King Mei, que havia aprendido a decodificar gestos em luz e sombra, sentiu a gravidade daquilo ir além do rumor. Não porque temesse a infidelidade em si, ainda que a cláusula 2 existisse para isso, mas porque cada rumor era uma fagulha que poderia incendiar memórias antigas. As memórias não se curavam com provas, curavam com confiança, e confiança era o que ela ainda não sabia nomear. Ela resolveu não confrontar na hora. Preferiu abastecer a máquina de trabalho com dedicação, fotografar ensaios, sair com Vandy para cafés que cheiravam a vida e, sobretudo, manter a mente ocupada. Sua fuga, porém, não foi psicológica apenas. Foi também concreta. Uma proposta de expedição apareceu. Uma série de convites para fotografar comunidades rurais, em lugares onde a luz fazia retratos de alma. Era o tipo de trabalho que a preenchia e, cinicamente, a distanciava de uma presença que começava a se tornar mais densa do que o contrato. Joe reagiu com um silêncio calculado. Ao receber a notícia da viagem, ele não disse nada por dias. Correspondências trocadas, algumas chamadas sem sucesso, e então, um bilhete curto. Vá. Mas informe os locais e garanta que alguém da equipe saiba sua rota. Não havia reclamação explícita. Havia um traço de possessividade que passava disfarçado por preocupação. King Mei leu aquilo como um convite vago à liberdade com uma linha invisível a puxando de volta. A expedição foi o sopro que ela precisava. O tempo fora das paredes de vidro do apartamento deu-lhe o espaço para respirar sem o som do relógio de Joe, marcando cada decisão. Ela caminhou por mercados, subiu ladeiras, dormiu em quartos onde as paredes eram papel, e a chuva uma cortina que abria novos enquadramentos. Em uma dessas noites, sozinha num albergue, King Mei abriu o álbum novo que Joe deixara na mesa e colou, entre páginas, uma foto que havia tirado sem pensar. As sandálias daquela mãe, deixadas ao lado de um caminho de terra molhada, agora com a borda molhada. A imagem a fez chorar. Não era vergonha que a movia. Era um luto que insistia em permanecer presente. Eu prometi a mim mesma que não seria a repetição, sussurrou em primeira pessoa, como se precisasse validar a própria voz. Eu não serei o eco do fim da minha mãe. No retorno, as notícias haviam mudado. A família Bai já não via mais o acordo como um passo único. Viam nele a possibilidade de aliança duradoura. E a cidade, como sempre, estava pronta para formar uma versão distorcida de qualquer história. Surgiu um pretendente novo, proposto por uma das famílias que desejavam estreitar laços com os Bai. Um homem com sorrisos fáceis e promessas antigas. Alguém que colocava a segurança em forma de discurso sedutor. A sugestão de um novo noivado circulou como se fosse algo prático. Por que não considerar outra possibilidade, até que as coisas acalmem? A intenção real por trás do sussurro não era a liberdade dela, e sim, a manutenção de status. Para King Mei, tudo isso soava como pressão aumentada. A oferta de segurança convertida em alternativa, aquilo que ela já escolhera com reservas. A possibilidade de um novo pretendente não a deixou indiferente, mas acendeu um mecanismo que vinha do fundo da história familiar. A visão da mãe novamente veio à tona. Uma mulher que buscara proteção num homem que a traiu, e que, por fim, sucumbira à solidão. King Mei não queria ser uma réplica dessa história. Não era ódio, era temor. Temor que a fez, numa manhã de domingo, caminhar até a estação com uma mochila, um passaporte no bolso e um bilhete de ida para um lugar onde não havia promessas firmadas por contratos.
A partida foi silenciosa, quase sem alarde. Vandy, que sempre fora um ponto de apoio, ficou na plataforma com as mãos trêmulas. Yan Jing, irmão e aliado de Qing Mei, tentou argumentar com a lógica de quem não aceitava que um acordo social se desfizesse assim. Ela apenas sorriu com tristeza e disse: "Preciso ver se minha vida cabe em alguém, ou se minha vida é apenas um conjunto de fotos bonitas que eu posso guardar." Zhu recebeu a notícia como uma pedra atirada num lago calmo. Primeiro houve a ondulação, depois o silêncio prolongado. Ele não telefonou de imediato. Não era de seu temperamento demonstrar aflição com barulho. Mas naquela mesma noite, sentado na sala que antes tinha lhe conferido poder, Zhou olhou para a cadeira vazia no jantar e percebeu que a ausência de Qing Mei deslocara algo mais que o espaço no sofá. Havia um vácuo que não cabia em cláusulas ou em políticas de sucessão. O estalo foi lento, quase imperceptível. Uma sensação de que algo dentro dele havia começado a se mexer de modo desordenado. Ciúme? Talvez. Preocupação? Sim. Algo que poderia ser chamado, sem ainda se definir, de perda. A primeira parte da história fechava, então, com a imagem de Qing Mei no trem, a cidade comprida ficando menor por trás dela, e Zhou na sala de reuniões vazia, onde as luzes do arranha-céu faziam constelações de trabalho nas suas mãos. Entre esses dois momentos, havia um objeto que circulava novamente como um símbolo: a fotografia das sandálias, agora dobrada no bolso do casaco de Qing Mei, manchada por uma gota de chuva durante a fuga. Era um fragmento de lembrança que, mais tarde, ambos reconheceriam como o sinal de que algo muito maior do que um contrato estava em jogo. O trem cortou a paisagem e Qing Mei observou a cidade encolher, até se tornar uma coleção de luzes dispostas como estrelas estratégicas. Cada quilômetro que a afastava desenhava no seu rosto uma expressão que misturava alívio e um medo quente, porque fugir não significava apagar o que havia sido plantado no íntimo. Levou a mão ao bolso do casaco. Sentiu o papel dobrado onde a foto das sandálias ainda tremia. E por um segundo, pensou em rasgar tudo. O contrato, as expectativas, aquela vida catalogada por outros. Não rasgou. Dobrou o papel outra vez e o guardou com cuidado, como quem protege uma história que precisa aprender a ser reescrita. Em outra altitude de silêncio, Zhou Xinan permaneceu com a taça ainda intocada na mão e a mesa posta para duas. A cadeira vazia, a taça inteira, a agenda aberta. A cidade inteira parecia colocar em foco algo que ele nunca soubera nomear. Por dias, seus movimentos foram mecânicos, invadidos por uma curiosa necessidade de preencher espaços vazios. Pediu relatórios, delegou reuniões e, em mais de uma noite, ficou olhando para o telefone sem fazer a ligação que, sabia, transgrediria aquilo que até então vinha sendo um controle distante, uma administração da própria vida. A ausência de Qing Mei descortinou uma inquietação que não tinha manual empresarial para ser resolvida. Não era apenas responsabilidade ou dever. Havia uma sensação de perda que cheirava a casa vazia. No início, Zhou agiu com o que sabia melhor: organização. Mandou pessoas para lugares que poderiam ter pistas, ofereceu prêmios por informações, conversou com agentes e, em particular, pediu a Yan Jing que usasse o pouco de influência familiar para averiguar a rotina de amigos e possíveis contatos. Nada disso foi invasivo a um ponto ilegal. Era uma tentativa de mapear sem cruzar linhas que ele ainda não queria se permitir transpor. Mas essa ordem racional cedeu espaço a gestos menos previsíveis. Um funcionário do grupo recebeu instruções para comprar um bilhete de exposição em um país africano, onde Qing Mei costumava aceitar trabalhos. Uma entrega chegou ao hotel onde ela estava hospedada. Um estojo de fotografia com lentes novas, sem remetente, com um bilhete sucinto. Fotografe. Volte inteira. A linha entre proteção e posse sempre foi tênue. Zhou, por formação e temperamento, camuflou ciúme com logística. O que para muitos seria controle, para ele inicialmente era uma forma de garantir. Aos poucos, no entanto, esses gestos foram se cercando de uma nova intenção. Encomendou a confecção de um dossiê que não fosse apenas sobre rotas e contatos, mas sobre as imagens que Qing Mei produzia, como se estudar o modo como ela enxergava o mundo pudesse lhe ensinar a enxergá-la. Enquanto isso, Qing Mei caminhou por lugares onde o vento parecia oferecer algo que em casa não se permitia: ordens interiores para respirar. Em vilarejos onde as famílias se reuniam ao cair da tarde para cozinhar,
Ela aprendeu que a relevância de uma vida não se mensura por contratos. Visitou mercados onde a cor das especiarias era uma ofensa à paleta urbana. Conheceu pessoas que sorriam com dentes gastas pela vida e ouviu histórias de perdas que não relaxavam o aperto no peito, mas ensinavam modos de suportá-los. Fotografar voltou a ser, para ela, um gesto de liberdade e de tradução. Transformar a dor em imagem era uma forma de entender o que existia além do medo. Durante uma semana, o seu nome não circulou nas redes que Joe consultava. Em outras, houve avistamentos e boatos. Ela foi vista num vilarejo X. Participou de uma feira de artes. Teve uma mostra pequena num café. Essas pontas chegaram às mãos de Joe, e cada uma delas inflamava a urgência. Não demorou muito para que, de um impulso que já deixava vestígios de algo mais, ele decidisse fazer o que nunca imaginara. Ir ao local onde ela estava, sozinho, sem aviso, disposto a enfrentar a própria incapacidade de apenas mandar ordens. Ju apareceu na exposição sem a pompa de um magnata procurando aparições. Vestia um casaco escuro e as feições duras que a cidade conhecia. Porém, havia no olhar um desalinho que não passava despercebido. King May estava ao lado de suas fotografias, uma série que capturava pés nus em estradas, mãos angustiadas, olhos que guardavam segredos, quando o viu atravessando a porta. Ela congelou. A imagem de si mesma emoldurada pôs entre ambos uma distância física. No rosto dele, as feições todas ali, desorganizadas. Por alguns segundos, o tempo se tornou uma galeria em que nenhum reflexo combinava com o que se sabia. Você não deveria estar aqui, ela disse, pela forma mais animal de defesa que conhecia. Não deveria estar você? Joe respondeu, e havia uma tentativa de humor seco que falhou. Vim porque não dá para organizar o mundo por catálogo quando falta algo. Eles conversaram. Não houve grandilocos gestos públicos. Houve tentativas de explicação, que se tornaram declarações de necessidades. Joe falou de ausência, de um vácuo que as planilhas não preenchiam. King May falou de medo, da foto das sandálias que trazia no bolso como prova de que algumas histórias cobram tempo para sarar. Ele pediu de forma pouco eloquente, permissão para estar. Ela, com a liberdade de quem tem a câmera como testemunha, pediu que as intenções tivessem nome. Não bastava que ele mandasse alguém cuidar dela. Era preciso que ele assumisse não controlar, mas respeitar. Entre as fotos ali expostas, havia uma que o atingiu com certa violência. A imagem do casaco esquecido numa varanda de ferro. Não era apenas um casaco, era a ideia de pertences deixados como se nada pessoal valesse. Joe encostou a mão na moldura como se fosse tocar algo que pudesse ficar frio. A presença dele na exposição foi um dos primeiros atos em que a sua obsessão tomava forma mais humana. A necessidade de permanecer, não por poder, mas por afeto. A notícia de que Joe havia ido até onde ela estava causou repercussões nas duas famílias. A família Bai, ao mesmo tempo aliviada e contrariada, viu no ato de Joe tanto uma prova de interesse quanto um risco. Afinal, interesse forte podia virar um jogo de vontades que a casa não controlava. A família Joe, por sua vez, recebeu relatos do comportamento de seu herdeiro com olhares desconfiados. Comentários surgiram. Ele foi lá para fiscalizar? Ele foi lá por ciúme? Joe ouviu tudo com a serenidade necessária para não se queimar, mas também com um desassossego que começou a pesar. O rival sugerido pelos Bai reforçou a tensão. Jiang Juan, o pretendente de discursos fáceis, começou a se aproximar com palavras de segurança. Ela merece alguém que dê estabilidade. Para a família, ele representava retorno rápido ao jogo social. Para King May, era uma figura que personificava aquilo que ela temia mais: a segurança que aprisiona. Havia conversas nos salões sobre alianças, havia sussurros sobre quem dava mais. King May sentiu que a cada vez que recusava, a pressão aumentava. Não só porque se opunha a uma escolha que vinha de fora, mas porque havia ali uma demanda sobre sua vida que parecia pretender colocá-la em uma vitrine. Enquanto as negociações esquentavam, King May recebeu um prêmio inesperado por uma série fotográfica que expunha mulheres que não encontravam palavras para suas perdas. A visibilidade veio com um convite para uma grande galeria na cidade. Uma chance concreta de conquistar presença pública. Era para ela uma vitória pessoal e também uma zona de tensão. Aceitar significava se expor, estar mais perto do que a cláusula do casamento permitia. Em um momento de decisão,
Ela telefonou para Vandy. Aceita, disse Vandy ao telefone sem hesitar. Você não pode viver com medo de tudo que te faz brilhar. King Mei, porém, sabia que brilhar traria consequências. Aceitou. A inauguração teve filas, críticos e curiosos. Joe apareceu, não para impedir, mas para apoiar, e sua presença foi percebida por muitos como a de um homem que controlava o espetáculo. Alguns cochicharam, outros admiraram. Qin Mei sentiu a atenção como vento de frente. Sentiu também o gesto dele. Uma cadeira reservada, um casaco sobre o encosto que vinha de algum lugar conhecido. Não era posse. Ele aprendera a fazer gestos, e ainda que a intenção se perdesse em interpretações alheias, ela percebeu que havia um desenho diferente por trás da ação. Presença com limites. Não foi uma sentença unânime. Em um jantar de família após a inauguração, a cláusula sobre representação pública voltou a ser tema. O pai de Qin Mei, com o rosto marcado pela história que tanto pesava em sua família, sugeriu que o contrato precisaria ser reassinado com termos mais rígidos. Joe ouviu a proposta com paciência, e pela primeira vez, respondeu com algo que soou como renúncia. Falou em abrir mão de determinado projeto empresarial, que poderia conflitar com a carreira artística de King Mei. Foi um gesto calculado, caro em termos de ambição, e que surpreendeu a ambos. Não só porque implicava perda material, mas porque representava um deslocamento de prioridade. Deveria ser uma prova. Para Qin Mei foi um sinal. Talvez sua presença tivesse deixado marcas nele, não no sentido de tomada, mas no de escolha. As pressões não cessaram. Houve uma crise que quase levou tudo ao colapso. Numa entrevista mal conduzida, foi insinuado que Qin Mei teria se aproveitado dos recursos da família Joe para alavancar sua carreira. O boato se espalhou como pólvora. Qin Mei, tomada por uma mistura de raiva e desamparo, confrontou o jornalista. Joe, ao saber da informação, sentiu sua honra empresarial, e a honra dela, atacadas. Em uma decisão que marcou a cidade, ele divulgou um comunicado formal explicando que Qin Mei jamais usara influência indevida, que a carreira dela era fruto de talento e trabalho, e que ele próprio teria renunciado a qualquer associação que pusesse em risco a autonomia dela. Não era uma tentativa de controlar a narrativa, era uma defesa pública que assumia custos. A família Joe reagiu com murmúrios. Renunciar a projetos era algo que passava nas mesas como traço de atrevimento. O pai de Joe o chamou para conversar, apontou riscos e disse palavras que pesavam como cobranças. Você está perdendo. Prioridades. Joe ouviu e, pela primeira vez de forma consciente, respondeu com uma verdade que não cabia nas contas. O que eu perco com isso é uma linha num balanço. O que eu ganho é perceber que se eu não sou capaz de proteger quem está ao meu lado sem esmagá-la, então não sei proteger nada. Essas palavras não apaziguaram os críticos, mas abriram um espaço de negociação. A negociação, contudo, não aconteceu apenas entre famílias. Foi preciso que as próprias feridas viessem à luz. Qin Mei abriu-se com Yanjing e Vanji sobre suas noites de pavor, sobre medos que vinham de histórias antigas, sobre a fotografia guardada no bolso. Falou sobre o que significava ter uma mãe com um transtorno bipolar, sobre o silêncio que segue quando se perde alguém para um gesto irracional. A confissão foi um ato de coragem, e ouvir-se dizer em voz alta o que tanto a assombrava fez com que percebesse que fugir não bastava. Era preciso enfrentar. Joe não ficou de fora desse processo. Em uma noite em que a chuva voltou a bater forte, interrompendo o silêncio urbano, King Mei encontrou-se no estúdio com as fotografias espalhadas e uma xícara de chá ao lado. Joe apareceu sem cerimônia. Não havia porta arrombada, apenas a presença que se permitiu. Sentaram-se lado a lado entre papéis e molduras, e pela primeira vez conversaram não em termos do que precisavam evitar, mas do que cada um temia. Joe falou da sua própria incapacidade em entender amor quando jovem, da educação que lhe ensinara que sentimentos são riscos que custam fortunas. Revelou que sua frieza era um escudo. Era mais fácil não se envolver do que arriscar falhar. King Mei ouviu com atenção, e por um momento, permitiu que as defesas de ambos se tornassem humanas. E se eu tiver medo de acordar com o mesmo vazio da minha mãe? Ela perguntou, voz baixa. E se eu tiver medo de que você parta e leve com você tudo que eu só agora comecei a permitir que fosse importante? Joe replicou. A conversa foi o início de um acordo que precisaria de etapas. King Mei propôs que ambos buscassem ajuda. Não como uma condição de prova,
mas como um caminho para entenderem limites, passado e presentes. Propôs terapia, acompanhamento e encontros onde pudessem, juntos, construir uma linguagem para a confiança. Ju, que até então raramente admitira fragilidade, aceitou. Não como um gesto simbólico, mas como uma tentativa real de cura. Foi um momento que mudou a natureza da obsessão que se insinuara. De algo que poderia prima facie se manifestar como controle, converteu-se em vigilância consentida. O desejo de estar presente, mas de forma que respeitasse a autonomia. A família Bai, ao saber desse movimento, experimentou alívio e inquietação. A assinatura do contrato sobreviveria a novos termos? A cláusula sobre herança e representação precisava ser renegociada. Em uma reunião onde as famílias sentaram, Joe propôs mudanças claras. Manteriam os 3 pontos originais como base, mas adicionariam mecanismos que garantissem autonomia para King Mei e responsabilidade para ambos. Ele sugeriu que as decisões sobre ativos estratégicos ficassem condicionadas a avaliações independentes e que King Mei recebesse suporte legal para garantir sua carreira. Não foi uma renúncia total. Foi um deslocamento de poder. A proposta era um gesto eloquente. Um homem que antes controlara por dever, estava disposto a abrir mão de privilégios em nome de uma parceria real. Os dias seguintes foram cheios de pequenos testes. King Mei, por vezes desconfiada, observava as mudanças com cautela. Joe não começou a se transformar da noite para o dia. Houve deslizes, mensagens enviadas com um tom que soava possessivo, telefonemas no meio da madrugada quando a ansiedade apertava. Mas sempre que uma linha era cruzada, ambos convergiam para a conversa que acordaram. Terapia, limites, reparo. A obsessão dele foi recortada em ofertas de presença tangíveis. Comparecer em uma janela de exposição e aplaudir, reservar tempo livre para caminhar lado a lado sem agendas, e, em um gesto de sacrifício que ecoou, abandonar temporariamente a liderança em um conselho que o consumia grade-tempos. O rival, Yang Huan, começou a perder forças. Sem o apoio firme da família Bai, seu discurso fácil não bastava. King Mei, com sua voz mais segura, recusou-o publicamente em um jantar onde o debate ficou mais sobre autonomia do que sobre conveniência. Sua recusa não foi apenas um não. Foi uma explicação que deixou claro que segurança sem liberdade era uma prisão. A cena marcou a cidade como um episódio em que uma mulher escolheu sua vida sem submeter-se ao veredito de outrem. O passo seguinte foi a crise que, pela sua intensidade, redefiniu o destino do casal. Um rumor falou em traição, desta vez com a ferocidade de um fogo que consome rumores antigos. A notícia atingiu o coração de King Mei, como se o passado da mãe voltasse a ser tecido em seu presente. Sentiu-se traída por olhares alheios que buscavam apenas espetáculo. Joe reagiu diferente. Em vez de negar com violência, ele ofereceu transparência. A pedido de King Mei, dividiu pastas, abriu horários, apresentou provas de que nada havia existido. Era um gesto que não anulava o dano emocional causado pelo rumor, mas colocou algo raro sobre a mesa. Ele escolheu provar, com ações concretas, sua disposição a construir confiança. Não pediu perdão de forma vazia. Solicitou oportunidade para reparar. O clímax emocional veio numa noite chuvosa, quando a tensão acumulada precisava de um lugar para se expressar. Eles se encontraram no estúdio, entre as fotografias que haviam visto tantas vezes e que agora tinham ganhado coragem de expor. King Mei colocou as fotos espalhadas no chão, como quem precisa mapear o passado. Ju sentou-se diante dela e falou sem panos quentes. Revelou que não só sentia ciúme, mas que sua obsessão nascera de um medo profundo. O medo de perder a possibilidade de amar. O medo de que ele mesmo fosse incapaz de amar sem possuir. Confessou que a ideia de cotejar emoções com negócios lhe parecia até então natural, e que o encontro com King Mei tinha dissolvido essa fronteira. Pediu que ela pronunciasse o que precisava. Ela falou clara. Carinho sem invasão. Proteção sem controle. Verdade sem espetáculo. Foi uma confissão dupla. King Mei, ao romper seu silêncio sobre a mãe, expôs a ferida que guiara tantas escolhas. Jo, ao assumir que a sua frieza fora arma e exílio, mostrou que também era possível redenção. O momento foi marcado por um gesto simbólico que já circulara entre eles. A fotografia das sandálias. Jo, com as mãos que raramente se permitiam tremer, tirou do bolso um papel. Era a mesma imagem, agora com um canto amassado,
a gota de chuva. Colocou-a na frente dela. Não quero que isso seja lembrança de que você pode partir, disse ele. Quero que seja lembrança de que eu vi o que ficou para trás e que estou disposto a caminhar com você, não à frente, não por trás, mas ao seu lado. Qin-mei olhou-o, e uma confiança sutil nasceu. Não foi imediata. Confiar é um processo que se constrói em atos, em falhas, em remendos. Mas naquele momento, algo abriu. Eles selaram um acordo não com caneta sobre papel frio, mas com promessa de cuidados e com a reescrita de termos. Propuseram formalmente alterar o contrato. Manter as 3 condições como salvaguardas, mas com cláusulas novas que garantiam a independência profissional dela, mecanismos de resolução baseados em mediação emocional e a avaliação conjunta para qualquer questão sucessória sensível. A família Zhou resistiu. A Bai observou. Mas a cidade percebeu que algo mais do que conveniência estava em cena. Um homem capaz de renunciar a privilégios por alguém que decidira amar. O casamento que se seguiu não foi o resultado automático de uma paixão repentina. Foi a celebração de um trajeto em que ambos haviam escolhido ceder, aprender e reparar. A cerimônia foi simples, longe do aparato que costumava marcar alianças entre famílias influentes. Havia amigos, Van Di fez um discurso que fez chorar convidados. E Yanjing sorriu, como se soubesse que a irmã havia encontrado, finalmente, um modo de ser livre dentro de um laço. A avó de Qin-mei, com olhos que tinham visto muitas disputas, apertou a mão da neta como quem abençoa com cautela e amor. Zhou, por sua vez, estava ali, não com postura de dono, mas de alguém que aprendeu a assumir presença. Na festa, momentos pequenos mostraram o que fora construído. Zhou deixou que ela comandasse a playlist por horas, riu quando Qin-mei brincou de fotografar cada detalhe, e rendeu-se ao hábito dela de deixar as sandálias à beira do sofá. Ele levou uma fotografia nova que havia tirado sozinho. A imagem de um casaco pendurado ao vento, sem dono, e escreveu atrás: "Agora sei que pertencer é escolher." Qin-mei leu e sorriu. E por trás do sorriso, havia a certeza de que a escolha fora, de fato, livre. Os meses que se seguiram foram recheados de rotina e descoberta. Não eram apenas doces. Havia discussões sobre finanças, debates sobre quem cuidaria do quê, e momentos de insegurança. Mas havia também coisas concretas. Sessões de terapia que frequentavam juntos e separadamente, conversas com advogados que transformaram o contrato em um documento de parceria real e uma presença que não sufocava. Zhu participou de eventos do estúdio de Qin-mei e, em alguns dias, foi ele quem decorou as paredes com fotos que encontrava belas. Ela participou de reuniões de família e deu opiniões que eram ouvidas. A doença que assombrara a família Bai deixou de ser um tabu. Qin-mei, com coragem e apoio, falou em público sobre a saúde mental, sobre sua experiência familiar. Zhou, ao seu lado, aprendia a escutar sem corrigir. Juntos, promoveram uma pequena campanha de apoio a artistas afetados por traumas, financiada em parte pela Zhou Group, mas com gestão independente. O gesto foi simbólico. Tratou-se de transformar o medo em ação, não em espetáculo, mas em política de cuidado. O símbolo das sandálias, que ao longo de todo o caminho teve papel de lembrete, ganhou nova vida. Qin-mei fez uma série de fotografias sobre objetos deixados e recuperados, e em cada imagem havia a ideia de que o que sobra depois de uma perda pode ser reabitado. Em uma cena doméstica, alguns anos depois, ela guardou as sandálias numa caixa que ficava sobre a prateleira do estúdio, não como relíquia de dor, mas como registro de que a vida pode ser recolhida, reorganizada e vista com outros olhos. O epílogo dessa história não apagou as marcas. A família Bai continuou a lidar com memórias. A Zhou Group manteve negociações que misturavam negócios e afetos. Jiang Juan seguiu por sua vez com outra trajetória. O que mudou, essencialmente, foi a maneira como Qin-mei e Zhou entenderam o que significa aliança. Casamento forçado virou, lentamente, algo que ambos escolheram com consciência. O CEO, antes sóbria e distante, tornou-se alguém cujo zelo podia se transformar em cuidado. A obsessão que ameaçara tornar-se uma sombra virou um compromisso que exigia esforço, limites e reparo constante. Anos depois, sentados na varanda de uma casa que acharam ao lado do rio em que tudo começara, eles olhavam para um álbum. Qin-mei passou os dedos sobre as imagens que registravam a trajetória. As sandálias, o casaco,
A primeira foto mostrada na exposição, o bilhete que ele deixara no estojo de lentes. No colo do álbum havia uma nova foto. As mãos de Joe e King May entrelaçadas, simples, sem juramentos grandiosos, apenas a promessa do dia a dia. Joe, mais calmo, mais inteiro em suas admissões, sorriu. Não é perfeito, disse ele, com um tom que agora aceitava a falha como parte do plano. Mas é nosso. Não travou meu passado nem o apagou, respondeu ela. Mas me mostrou que posso escolher quem caminha comigo. Eles não transformaram a dor em algo estético. Transformaram em cuidado. O casamento que muitos chamaram de arranjo fora, de fato, o lugar onde aprenderam a escolher um ao outro dia após dia. E no fundo daquele livro de imagens, dobrada, a foto das sandálias encontrava seu lugar, não como lembrança do abandono, mas como símbolo de um caminho que, embora marcado, foi refeito. Se esta história tocou você, deixe nos comentários qual cena mais mexeu com seu coração e confira outros relatos de jornadas parecidas. Inscreva-se para não perder as próximas histórias, onde obrigações e afetos se encontram e se transformam.